Olá, nós estamos em maio de 2024 e está sendo muito comentada uma decisão recente e super importante do Supremo, em que o plenário da Suprema Corte, por unanimidade, proibiu qualquer desqualificação da vítima, a chamada revitimização, a desqualificação da vítima no caso de processo por crime sexual ou por crime de gênero em sentido amplo. Vamos entender melhor a que essa decisão se refere, em que contexto que ela foi tomada? Pois bem, para você entender essa decisão agora de 2024, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo. A gente tem que voltar lá nos idos de 2020. Sim, essa decisão ela começou a ser construída, por assim dizer, há 4 anos atrás. Então, vamos lá por uma linha do tempo. Lá em 2020, o que aconteceu? Lá em 2020, eu acho que você com certeza se lembra do caso, o site The Intercept divulgou o vídeo de uma audiência em que havia imputação de um crime de estupro. E esse vídeo viralizou e provocou muita indignação na comunidade jurídica. No vídeo, aparece a vítima sendo inquirida pelo advogado de defesa. Ela não tem um advogado que a acompanha, mas estão ali na sala o juiz, está ali na sala o promotor, ela e o advogado da defesa. E o advogado da defesa, ao inquiri-la, mostra diversas fotografias tiradas do Instagram dela e diz que ela estava em posições ginecológicas. É o termo, claro, isso é uma força de expressão, mas para mostrar que ela está ali se expondo, né, de forma talvez desmedida, na visão do advogado no Instagram. O advogado ainda fala: peço a Deus que o meu filho não encontre uma mulher que nem você. E não dá para dar o seu showzinho, teu showzinho, você vai lá dar no Instagram. Depois, para ganhar mais seguidores. O vídeo da audiência mostra essa vítima muito abalada. Chorando, ela pede respeito ao advogado e implora ao magistrado: eu gostaria de respeito, doutor. Excelentíssimo, eu estou implorando por respeito, no mínimo. Nem os acusados, nem os assassinos são tratados da forma que eu estou sendo tratada. Pelo amor de Deus, gente, eu sou uma pessoa ilibada, eu nunca cometi crime contra ninguém. Você lembra desse caso? Com certeza você lembra, e eu propositalmente não estou aqui falando o nome dessa mulher que está envolvida, porque acho que isso é algo que nós também precisamos aprender aqui no Brasil e que é uma forma de proteger minimamente as mulheres que relatam esse tipo de episódio. Se a gente pensar no caso do Robinho, a gente conhece o caso do Robinho como o caso do Robinho, né? E não como o caso da pessoa ali, né, que estava envolvida no fato. O caso do Daniel Alves é a mesma coisa, né? Então a Espanha, a Itália já entenderam essa lógica do sigilo do nome da vítima. Aqui no Brasil a gente ainda não entendeu bem essa lógica, mas há uma modificação legislativa recente e importante que eu vou comentar no próximo vídeo. Por hora, vamos ficar aqui, eu tenho certeza que você sabe desse caso. Olha, independentemente do mérito da causa, inclusive aqui o acusado terminou sendo absolvido por falta de prova, mas independente do mérito da causa, a forma como essa mulher foi tratada ali na audiência pela banca da defesa e com a conivência ali do promotor e do juiz, que deixaram, enfim, que isso acontecesse, não impediram que isso acontecesse, causou enorme indignação em toda a comunidade jurídica. Então, no ano seguinte, voltando aqui para a nossa linha do tempo, em 2021, motivado e impulsionado por esse fato, o Congresso Nacional aprovou uma alteração no Código de Processo Penal, aliás, 2 alterações do CPP e uma da Lei 9.099. Introduziu-se o artigo 400-A e 474-A no Código de Processo Penal e introduziu-se o artigo
81, parágrafo 1º-A na Lei 9.099. Eu só estou transcrevendo aqui o 400A porque o 474A é igualzinho e o 81, parágrafo 1º-A também, só que esse se aplica para o rito ordinário, o 474 para o júri e o 81 para as infrações de menor potencial ofensivo. Mas no frigir dos ovos, no andar da carruagem, eles dizem a mesma coisa. Dizem o seguinte, olha, na audiência de instrução e julgamento, em especial, mas veja que não exclusivamente, nas que apurem crimes contra a dignidade sexual, todas as partes e demais sujeitos processuais presentes deverão zelar pela integridade física e psicológica da vítima, sob pena de responsabilização civil, penal e administrativa, cabendo ao juiz garantir o cumprimento do disposto nesse artigo e vedadas, proibidas: 1. A manifestação sobre circunstâncias ou elementos alheios aos fatos objetos de apuração nos autos. 2. A utilização de linguagem, de informações ou de material que ofendam a dignidade da vítima ou de testemunhas. Evidentemente que aspectos do relato da vítima ligados ao fato em si podem ser questionados, sempre com urbanidade, lhanheza, educação, aliás, como devem se conduzir todos os atores do processo, mas não podem ser trazidos ao processo, é disso que se trata aqui, não podem ser trazidos ao processo fatos estranhos. Veja, se a vítima ali tinha postado fotografias, enfim, né, íntimas, com bastante exposição, qual é a relevância disso para ela ser ou não ser estuprada? Zero. Se ela se conduz de forma que o promotor, ou o juiz, ou a sociedade, ou o advogado acham que é sexualmente muito livre, inadequada, qual a relevância disso? A única coisa que se deve discutir numa imputação de estupro é autoria, materialidade e consentimento. Se houve consentimento, se não houve consentimento. E a existência ou não do consentimento não tem nada a ver com a conduta sexual ou com a vida sexual prévia, pregressa daquela pessoa. Pois bem, isso, a meu ver, não sei se todos aqui concordam. A meu ver, isso está, de alguma forma, implícito aqui, né? Quando o legislador fala que a manifestação sobre circunstâncias ou elementos alheios aos fatos objeto da apuração são vedados e a utilização de linguagem, informações ou material que ofendam a dignidade. Acontece que, como nós sabemos, essa questão, a questão aqui envolvida, é uma questão muito cultural, muito arraigada, é uma questão efetivamente de machismo estrutural. Eu, honestamente, não tenho absoluta certeza, eu aqui agora em 2024 gravando esse vídeo, eu não tenho absoluta certeza se todos os que me ouvem e os que me assistem concordam comigo. Eu não tenho certeza se não há aqui alguém que está pensando, poxa, mas se ela, né, já tinha praticado atos sexuais com muitas pessoas, se ela era uma pessoa, né, que sexualmente, vou dizer de uma forma chula, tá? Mas não se dava o respeito, por que o homem teria que respeitá-la? Você concorda que é possível que haja alguém pensando dessa forma. E por isso que voltemos à nossa linha do tempo. Por isso que agora nós saltamos para 2023. 2023, o Ministério Público Federal, através da Procuradoria-Geral da República, ingressou com uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. Uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, uma DPF, que é a DPF 1107, 1107. E o que se pedia? Vou ler aqui os pedidos da DPF, porque foi exatamente isso que foi julgado agora pelo Supremo. Daí a notícia que está sendo aí amplamente difundida agora. O que pede aqui o Ministério Público Federal? Você pode acessar a DPF, aqui vai ficar pequenininho, mas você pode acessar a DPF, ela é pública, né? Você pode acessá-la. Então, olha só, eu só peguei os requerimentos.
em face do exposto, requer à Procuradora-Geral da República que o Supremo Tribunal Federal conceda medida cautelar, que se colham informações e, ao final, postula que se julgue procedente o pedido para 1. Declarar a inconstitucionalidade da prática de desqualificar a mulher vítima de violência sexual durante a instrução e julgamento de crimes dessa natureza. E, em consequência, né, porque esse primeiro, digamos, pedido, né, declarar a inconstitucionalidade da prática de desqualificar a mulher, fica um pouco vago. Então, agora, os pedidos 1, 2 e 3 é que são efetivamente mais concretos e mais objetivos. Então, o primeiro, conferir interpretação conforme a Constituição à expressão elementos alheios aos fatos objeto da apuração. Você lembra que eu li para você lá no artigo 400A, a mesma coisa no 474A, a mesma coisa no 81, parágrafo 1º A, está escrito que é vedado trazer elementos alheios ao objeto da apuração. Agora, o que essa DPF está fazendo é dando um significado mais concreto, é dando um significado mais palpável, para que não haja dúvida do que são esses fatos estranhos ao processo. E aí, o que diz a Procuradoria aqui Geral da República é dar interpretação conforme a Constituição à expressão elementos alheios aos fatos objetos da apuração, assentando expressamente que é vedado às partes e a seus advogados fazerem menção à vida sexual pregressa ou ao modo de vida da vítima. Então, o que está contido nesse 400A, nessa vedação? Menção à vida sexual pregressa ou ao modo de vida da vítima, né? Em audiência de instrução e julgamento de crimes contra a dignidade sexual, declarando-os como elementos inseridos na expressão referida nesse tipo de crime, como se buscasse um esclarecimento para não deixar dúvida. 2. O segundo pedido, conferir interpretação conforme a Constituição à expressão bem como comportamento da vítima, contida no artigo 59, para excluir a possibilidade de que o magistrado, na fixação da pena em crimes sexuais, faça valoração da vida pregressa da vítima. Aqui, honestamente, eu acho que isso nem seria necessário, porque o entendimento da maior parte da doutrina, e entendo que até da jurisprudência, é de que o comportamento ali da vítima nos crimes sexuais não pode ser utilizado, né? Esse já era um entendimento que veio, né, se construindo, não pode ser utilizado para, de alguma forma, aliviar a responsabilidade do autor lá na primeira fase da dosimetria da pena. Mas, bem, né, tá tudo aqui dentro desse bloco dessa DPF e eu acho que quanto mais claro, quanto mais esse tipo de determinação vier do Supremo e não der margem à discussão, melhor, né? Então, isso também ficou claro. E o terceiro ponto, que é muito importante, é o seguinte: assentar que o órgão jurisdicional responsável pela condução do processo de julgamento de crimes sexuais está obrigado a coibir com veemência essa prática inconstitucional, não só mediante a representação do agressor, qualquer dos sujeitos processuais, portanto, esse agressor aqui está sendo entendido, inclusive, como o próprio advogado, ao órgão com atribuição para a sua responsabilização penal ou administrativa, sob pena de responsabilização nas esferas adequadas por descumprimento do dever. Ou seja, está deixando claro que o juiz tem uma responsabilidade por omissão, que se o juiz não coibir, ele pode ser responsabilizado, inclusive criminalmente, por omissão, por ter permitido que alguma das partes do processo tenha feito uso desse tipo de argumentação sem coibir. Então, estabelece uma responsabilidade para as partes e esclarece uma responsabilidade por omissão dos agentes públicos, né? Porque também foi algo bastante criticado naquela oportunidade. Então, essa foi a DPF. Essa DPF ela foi ajuizada em dezembro de 2023. E agora... Opa!
Isso. Agora, em maio de 2024, ela foi julgada. Então, vejamos aqui o que foi o julgamento dessa ADPF. Então, essa ADPF acabou de ser julgada procedente. O tribunal, por unanimidade, conheceu da arguição de descumprimento de preceito fundamental e julgou procedentes os pedidos formulados pelo arguente para conferir a interpretação conforme a Constituição, a expressão elementos alheios ao fato de apuração posta no 400-A, para excluir a possibilidade de invocação pelas partes ou procuradores de elementos referentes à vivência sexual pregressa ou ao seu modo de vida, em audiência de instrução e julgamento de crimes contra a dignidade sexual e de violência contra a mulher. E aqui uma coisa interessante, porque você note que a decisão do Supremo alargou o objeto da ação. O objeto da ação eram apenas os processos de crime sexual. E aqui o Supremo está reconhecendo essa proibição de desqualificar a vítima para todos os crimes envolvendo violência contra a mulher, não apenas os crimes sexuais. Então, a decisão do Supremo abarca, por exemplo, os crimes de violência doméstica, mas que não sejam sexuais, né? Muito bem. Sob pena de nulidade do ato ou do julgamento, nos termos dos artigos 563 e 573 do Código de Processo Penal. Vedar o reconhecimento da nulidade referida no item anterior, na hipótese da defesa invocar o modo de vida ou questionar quanto à vivência sexual pregressa com essa finalidade, considerando a impossibilidade do acusado aproveitar-se da sua própria torpeza. Bom, aqui é algo intuitivo, né? Imagina que você é advogado, você percebe que você está ali perdendo o julgamento, por outro lado, existe uma prescrição que está ali se avizinhando, então poderia ser um estratagema você invocar, justamente isso que não pode invocar para gerar uma nulidade, justamente para que o julgamento demore mais, para que seja remarcado o ato, para que seja refeito o ato, para eventualmente se beneficiar com isso. Não pode. Então, não é possível que o acusado, ou a defesa do acusado, utilize ou provoque a nulidade para se aproveitar dela. É isso que o Supremo está aqui dizendo. Conferir interpretação conforme ao artigo 59 do Código Penal para assentar ser vedado ao magistrado a fixação da pena em crimes sexuais, valorar a vida pregressa da vítima ou seu modo de vida, assentar ser dever do magistrado julgador atuar no sentido de impedir essa prática inconstitucional sob pena de responsabilização civil, administrativa e penal. Por fim, determinou o encaminhamento do acórdão desse julgamento a todos os tribunais de justiça e tribunais regionais federais para que sejam adotadas diretrizes determinadas nessa arguição. Tudo nos termos do voto da relatora, que foi a ministra Carmen Lúcia. Então, esse é o contexto e essa é a abrangência aqui dessa decisão da DPF 1107, que está sendo muito comentada. E aí você já sabe a que se refere essa decisão. É isso. Bons estudos e até a próxima.